Olá, tudo bem? Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje a gente vai estudar os aspectos políticos e econômicos do filme Coringa. Agora vamos aplicar um pouco essas coisas que a gente está falando, vamos aplicar exatamente no personagem do Arthur Fleck, o Coringa. Vamos aplicar exatamente nele. Nesse artigo aqui que eu já li uma parte, então o que ela fala, né? Ela fala que o filme escancara as mazelas da sociedade burguesa, né, com grandes cidades com miséria, pobreza, banalização da violência, exploração do trabalho. Então, ela pinta uma sociedade capitalista com isso, com miséria, com pobreza. O Arthur Fleck, o problema dele era esse? Era a luta de classes? Então o problema dele é que ele era explorado, ele era pobre, miserável, e aí depois acabou que ele se revoltou contra a sociedade, contra esse status, contra o establishment. Foi isso que aconteceu? Então vamos analisar. Primeiro, quando a gente vê onde ele mora, não é lá uma mansão igual a do Thomas Wayne, mas o filme se passa em 1981, ele tem uma casa confortável, com telefone, secretária eletrônica. Aqui no Brasil, por exemplo, onde, falando de capitalismo, né, os Estados Unidos é muito mais capitalista do que o Brasil, a gente viu. Então aqui no Brasil, nos anos 80, poucas pessoas tinham telefone. O telefone começou a chegar só, sei lá, no fim dos anos 90 que todo mundo tinha telefone. Lá em 81 ele já tinha secretária eletrônica, ele tinha televisão, ele tinha a banheira, mostra ele dando banho na mãe dele. Então ele tinha um conforto, a casa dele era melhor do que a minha, né? Eu que aqui no Brasil tenho profissão de quem tem ensino superior, né? E ele era o marginalizado lá, ele era o que não tinha conseguido estudar, não tinha tido oportunidades. E a profissão dele, né? Então um dos principais pontos aí é a profissão, quando a gente vai discutir esquerda e direita. O Marx, ele chamava o trabalho do capitalismo de alienação. Por que ele usava esse termo? O trabalhador acaba produzindo coisas que não é aquilo que ele vai usar. Por exemplo, uma fábrica de parafusos. Então eu vou ficar lá o dia inteiro só colocando lá um objeto na esteira. Aquelas cenas que a gente já viu muito, né, da Revolução Industrial. Inclusive é uma referência aí do filme que ele coloca, quando o Coringa vai ao encontro do que ele achava que era o pai dele, o Thomas Wayne, que ele está no cinema. O filme que está em cartaz é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é uma crítica a isso, a esse trabalho alienante. Porque a pessoa está fazendo aquilo como um meio de sobrevivência, de subsistência. Para ela, aquele trabalho não é importante, não dá prazer, não dá nada. Ela está simplesmente fazendo um movimento sem sentido, um trabalho que para ela é ruim, é maçante, e aí ela faz aquilo porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. Então isso é o que Marx chamou de alienação. Aconteceu alienação com o Arthur Fleck? Não. Ele era um artista, ele trabalhava, ele dançava bem, então ele sabia fazer imitações, esse tipo de coisa. E isso foi bem explorado na profissão dele. Ele trabalhava lá com as criancinhas pobres, doentes no hospital. Então ele ia lá, ficava dançando, brincando com as criancinhas. Esse é um trabalho de alienação? Um trabalho que você pode ajudar a criança doente? De maneira nenhuma. Isso é um trabalho que pode até traz dignidade, traz bem-estar, né? Traz um sentimento bom para a pessoa. Ele mesmo falou que ele adorava esse serviço, porque quando ele estava sendo demitido, ele implorou para não ser demitido porque ele adorava o trabalho dele. Então o trabalho dele não era de alienação. O problema dele não era esse.
Além disso, quando ele foi demitido, logo em seguida ele conseguiu chance para ir lá ser comediante de stand-up. Pode ver que ele vai lá, ele tem a chance dele, ele dá o show dele. Lógico que ele não consegue porque ele tem um problema de saúde, ele acaba dando um vexame público. Mas a gente vê que uma economia capitalista pujante, como lá naquela cidade parecia, né, muito comércio e tal, logo no começo do filme mostrava isso, é uma sociedade que tem essa liberdade, que dá essas oportunidades, da mobilidade social, né, das pessoas irem para um emprego, irem para o outro, conseguir se realizar lá no seu trabalho. Além disso, ele teve a oportunidade de ir para a televisão no talk show favorito dele. Claro que ele foi lá, vai falar, o cara chamou lá porque o cara era um escroto, tava tirando o sarro dele porque ele deu um vexame e o cara tava querendo ridicularizar ele. Isso aí é uma coisa da personalidade. O cara era ruim, não tô falando que o cara era bom, que o cara era legal de ter feito isso. Mas ele teve a oportunidade de ir lá, né? Por exemplo, o Fábio Porchat, a primeira aparição que tem dele na TV é mais ou menos assim. Ele vai na plateia do Jô Soares e aí ele pede para participar e o Jô Soares deixa e ele faz um papel de palhaço lá. Foi a primeira aparição dele na televisão. Mas você descobriu por conta de quem? Quem te inspirou? Eu fui lá no programa do Jô, que eu pedi pra ir lá na frente pra fazer uma cena e ali que eu me dei conta que era aquilo ali que eu queria fazer na vida. O Coringa teve uma oportunidade melhor do que essa, né? Porque ele foi convidado, teve a entrevista, teve tudo. Por mais que o cara fosse um babaca. E a ideologia de direita não fala que o cara não vai ser um babaca. O cara é um babaca mesmo, igual o patrão dele também era um babaca. No filme, as pessoas são ruins, né? A maioria das pessoas que interagem com ele são ruins. Você foi o único que foi bom pra mim. Só que isso é culpa do capitalismo? Não, é culpa das pessoas, né? Da moral das pessoas, não é culpa do capitalismo. Pelo contrário, né? O Adam Smith deixa claro isso, que o homem é egoísta. Ele fala, olha lá, o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Então, cada pessoa vai procurar o seu crescimento pessoal, não é porque quer ajudar o outro, é porque está pensando no seu próprio lucro, no seu próprio bem. E aí é assim que todo mundo procurando isso, acaba que a economia cresce. Se o problema do Coringa não foi a desigualdade social, a injustiça social, como é fácil, né, o pensamento mais raso nos leva a pensar isso, qual que era o problema dele? Esse é o tema central do filme. Naquela cena que ele chega e ele dá a janta para a mãe dele, aí ele deita na cama do lado da mãe dele, apaga as luzes e aí ele vai assistir ao talk show favorito dele. E aí ele começa a ter uma espécie de sonho, uma imaginação, como se ele estivesse lá no programa, que era o maior desejo dele. É interessante que nessa cena, o que acontece? Ele está na plateia, e aí o apresentador, que é o Murray lá, que é o ator Robert De Niro que faz. Ter colocado o Robert De Niro nesse papel já é uma referência ao filme O Rei da Comédia, né, lá dos anos 80, que o Robert De Niro já representava esse tipo, era quase o mesmo papel. E a outra referência também é um clássico que é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, que foi o primeiro cotado para fazer o Coringa, o primeiro diretor cotado. E aí ele não fez, mas o Taxi Driver é uma referência muito forte nesse filme, né? O Robert De Niro também, novinho, fez o papel de um cara que veio da guerra do Vietnã, aí estava marginalizado, era taxista, começou a ver a sociedade podre, a sociedade em decadência, os valores acabando, e aí ele resolve dar fim a um monte de gente lá que ele acha que é a doença da sociedade. Então ele mata traficante, mata os gigolô, ele faz uma chacina, e ainda depois no fim do filme ele é tido como herói.
Tem inclusive essa referência desse sinal aí que ele faz lá com a pseudo namorada dele no elevador. No filme Taxi Driver também tem esse sinal, tem esse gesto, né? Então é uma crítica a esse fim da unidade familiar. E aí o Robert De Niro fala no ouvido dele, né? Fala assim, ó, eu trocaria todas essas luzes, todo esse show para ter um filho igual você. Então, olha, esse foi o sonho dele. O que ele queria? Um pai, ele queria um amor, ele queria cumplicidade, carinho, era aí um seio familiar. Então era isso que ele sonhava. Ele não sonhava em chegar lá, fazer um show de sucesso, porque a carreira dele era muito ruim, ou ganhar um prêmio. Ele poderia ter, era um sonho, ele sonharia qualquer coisa. Ele poderia ter sonhado ele lá num sorteio, ele ganhando muito dinheiro, $1 milhão, ele poderia ter sonhado um monte de coisa. Mas não, ele sonhou que o cara... que ele era um bom filho e o cara reconheceu nisso e o cara queria ter um filho como ele. Também, quando ele encontra o Thomas Wayne lá no banheiro, aí é uma cena, uma simbologia boa também, porque ele se despe da roupa de garçom, né, de empregado que ele tinha roubado, ele se despe, meio que é uma simbologia dele saindo dessa coisa, dessa luta de classes, dessa diferença, e não se importando com isso, se importando com o afeto, com outro tipo de interação entre as pessoas. E aí ele vai lá falar com ele achando que o Thomas Wayne é o pai dele. Quando ele consegue conversar, o que ele fala? Ele fala assim, olha pai, sou eu, olha pra gente, olha como a gente se parece, querendo um afeto. E aí ele fala, poxa, eu não tô querendo nada assim, eu não quero seu dinheiro, você acha que eu tô querendo tomar alguma coisa? O Thomas Wayne fala, né, o que você tá querendo de mim? Ele fala, não tô querendo nada, eu só quero ter um pai, por que as pessoas não são mais legais? Por que você não pode ser educado? É isso que ele fala. Então, o problema dele é esse, não é um problema de exploração de dinheiro, de patrão, do burguês explorando o pobre, não é esse, o problema dele é outro.